Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Digital, a temporada 2017. Hoje vamos receber um convidado especialíssimo aqui, Samuel Lima, que vai falar com a gente sobre a reforma trabalhista. E o Samuel é corregedor da 15ª Região do Tribunal Regional do Trabalho. Seja bem-vindo, Samuel. Olá, Cristiano, é um prazer estar aqui para esse programa de prestação de serviços, um tema tão importante e candente que é a reforma trabalhista. Perfeito. E junto com a gente também está o Dorian, que é CEO da ISAT, e vai dar para a gente uma pitada da informação, pensando no empregador, pensando no empresário. Dorian, seja bem-vindo. Cristiano, obrigado aí mais uma vez, aqui estamos nesse programa aqui. Samuel, agradeço o seu tempo despendido aqui para a gente trazer um pouquinho esse assunto que acho que ele é marcante para a história nossa aqui de tornar o Brasil mais produtivo, as relações mais saudáveis aí entre as empresas e as prestadoras de serviços como nós que estamos no mercado. Acho que o tema da reforma trabalhista, ele realmente, atualmente, não sei se eu posso dizer que ele é, de alguma forma, Samuel, complexo, né? Porque como é que a gente lida com as leis trabalhistas hoje e vindo essa reforma, eu acho que o empresariado acaba ficando um pouco, para que linha que eu sigo, né? O que realmente está acontecendo? E aí recebemos aqui uma gama de perguntas que eu acredito que a gente vai ficar bastante satisfeito com as suas respostas aqui, tá? Vou começar com a gente recebeu. A reforma vai atingir toda a legislação trabalhista? Olha, a reforma trabalhista, é bom que se diga o seguinte: primeiro, os direitos trabalhistas não estão apenas na lei. Eu tenho que começar sabendo qual é o conteúdo da Constituição Federal. É a Constituição Federal que dá a linha mestra. E o artigo 7º da Constituição Federal prevê vários direitos trabalhistas, mas o importante é que ele começa dizendo o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, esse é o modelo constitucional. Se ele é bom, se não é bom, se ele está atrasado porque é 88, é outra questão. Mas o certo é que o mote principal é que a legislação tem que ser para conceder algo a mais. Eu acho que precisa acomodar, melhorar, atualizar, mas é esse o modelo. Então, a reforma trabalhista ela é infraconstitucional. Ou seja, o que for discutido na reforma trabalhista, em momento algum, pode violar o que está na Constituição Federal. E esse é importante a gente não esquecer. Perfeito. Uma outra pergunta aqui que diz o seguinte, perguntando se haverá alguma mudança em relação ao trabalho em regime de tempo parcial. O trabalho em regime de tempo parcial, ele muda. Como é que é atualmente? Atualmente, o trabalho em tempo parcial é de 25 horas. A proposta altera para 30 horas semanais. Eu não vejo problema nessa alteração, eu acho que é uma atualização razoável, porque às vezes o empregador ele precisa de alguém, ele não precisa de alguém para trabalhar às 8 horas, ele precisa para trabalhar menos. E essa contratação, de certa forma, ela é boa, tanto para o empregado quanto para o empregador. Eu não sou contra, eu acho que é um avanço, sim. Tá legal. Dora, no meio corporativo, você vê alguma influência que a gente possa pensar nessa questão desse trabalho em regime de tempo parcial? Olha, falando no contexto de reforma trabalhista, eu digo assim, as práticas que têm acontecido no mercado hoje, a sociedade vai se acomodando, ou as relações de trabalho vão se acomodando. Hoje, muitas empresas hoje são prestadoras de serviço, pequenas empresas, as grandes geradoras de emprego, os prestadores de serviço. Hoje todo mundo fala assim, eu sou empreendedor, muitas vezes está abrindo sua própria empresa para prestar um serviço ali ou não. E a régua temporal que a gente fala do serviço, que você chega aqui, trabalha das 8 até as 6 da tarde, com seu intervalo, descanso remunerado. As relações hoje humanas mudaram, hein? Principalmente com esse lado digital nosso, está conectado. Então, tem horas que tem grande demanda, tem horas que não tem demanda nenhuma. Então, flexibilizar a relação de trabalho em relação da linha do tempo e da intensidade, ela ajuda os dois lados, né? Hoje você não vai no shopping no meio da tarde, você vai no final de semana. Hoje você não vai comprar alguma coisa, muitas vezes no horário comercial, você
não tem atividade, você quer fazer num outro horário. Por sinal, para nós, quando nós vamos fazer um evento, ou vamos fazer uma atividade num evento com toda a equipe, o evento acontece naquele momento, ele não acontece a toda hora. Então, essa flexibilização da relação, ela, na verdade, traz para uma formalidade maior o que já se pratica hoje quando você tem que contratar várias pessoas temporárias para fazer isso. E simplifica essa relação de trabalho. Acho que isso é positivo, né, nesse ponto. Perfeito. Samuel, hoje a quantidade de perguntas para você aqui está incrível. Ó, a outra pergunta é, a reforma também trata do empregado com melhor qualificação e remuneração? Esse é o chamado do superempregado, né? A legislação muda e ela prevê, são vários requisitos. Primeiro, nos contratos individuais de empregado que ganha 2 vezes o limite máximo estabelecido no regime geral, basicamente R$11.000, poderá ser pactuado cláusula de arbitragem. Então, já começa dizendo que esses empregados, os superempregados, eles podem escolher como forma de solução do seu problema a arbitragem. O que é arbitragem? A arbitragem é aquele empregado, é aquele terceiro, não juiz, fora do Poder Judiciário, e ele vai decidir sobre as lides, a discussão entre eles. Essa questão da arbitragem no direito do trabalho ela é muito controvertida. Por quê? Principalmente pelo pacto compromissório, ou seja, no ato da contratação, as partes escolhem, caso haja alguma divergência, quem é que vai decidir. E o grande problema é o seguinte, nesse momento, quem é que vai acabar decidindo? Quem vai ser o árbitro é o empregador. Eu não posso ter inocência de achar que alguém que passou por todo o processo de seleção, na hora que ele for contratado, ele vai discutir quem que vai. Obviamente que quanto maior o cargo, maior o salário, a independência é maior. Mas essa é uma questão. A questão da arbitragem no processo de trabalho é complicada, porque a Constituição Federal ela prevê arbitragem apenas para questões coletivas, não prevê para individual. Então nós já temos aqui uma discussão se esse tópico é constitucional ou não. Eu entendo que o judiciário vai acabar aceitando, especialmente porque restringiu para empregados com maior conhecimento, maior salário. A lei prevê ainda que esse empregado, o empregado hipersuficiente, né, ele também, o contrato vai poder prever normas não previstas na legislação. Também eu acho que chega a ser razoável por conta do nível do empregado. Mas o grande problema é o seguinte, a Constituição prevê o mínimo. Se a Constituição prevê o mínimo, nada impede que eu utilize a legislação trabalhista. Agora, o tempo vai dizer se esse tópico vai ser usado para o bem ou para a fraude. Isso vai depender do tempo. Agora, repito, são temas novos que não se sabe como é que o judiciário vai reagir. Mas eu vejo com bons olhos, mas sempre desconfiado para que não seja um instrumento de fraude. Entendi. Então, aproveitando, você falou de judiciário, eu tenho uma curiosidade, não sei se, de repente, poderia me ajudar, né, a ilustrar. Qual a diferença entre desembargador e corregedor? Na realidade, a gente tem que ver como é que é a carreira do juiz, né? Você presta concurso para ser juiz substituto. O que faz o juiz substituto? Ele substitui os titulares de vara. Depois você é promovido para titular de vara. E depois é promovido para desembargador. Dentre os desembargadores é escolhido alguém que vai ser o corregedor. Então, todo corregedor é desembargador. E qual a função do corregedor? A função do corregedor é percorrer as varas do trabalho, fiscalizar, ver como é que estão cumprindo as metas, como é que está sendo prestado o serviço. Então, é um serviço mais administrativo. Às vezes é um serviço penoso, porque tem uma função... Na realidade, o corregedor é um auditor, mas com poderes digamos, um CEO. Ou seja, eu chego, eu constato, resolvo. Agora, o judiciário é democrático. Se eu aplicar alguma medida disciplinar, o juiz, o servidor, podem recorrer para o tribunal.
e no tribunal vai verificar se a minha decisão está correta ou não está correta, se eu exorbitei ou se eu não exorbitei. Entendi. Obrigado por esclarecer isso para mim. Bom, tem uma outra pergunta aqui que é: haverá alguma alteração em relação aos danos morais? Essa questão do dano moral, ela é muito discutida. Para começar, é bom que se diga que o dano moral, ela não está prevista, até agora não está prevista na legislação infraconstitucional. É a Constituição Federal que prevê que também o cidadão terá direito a discutir a chamada dor na alma. O dano moral é exatamente isso. Pois bem, qual que é a alteração que fizeram aqui na proposta da reforma trabalhista? É prever que nós teremos em grau mínimo, médio, natureza leve, natureza média, grave ou gravíssima. O que se está discutindo bastante é que a proposta faz a chamada tarifação. Ou seja, na ofensa natureza leve, até 3 vezes o último salário do empregado. Média, 5 vezes. Grave, 20 vezes. E a gravíssima, 50 vezes o salário. Vejam, de novo, nós estamos tratando de uma lei infraconstitucional. A Constituição, no artigo 5º, quando prevê o dano moral, ela não prevê limitação. E uma crítica que se faz a essa proposta é a seguinte: é com base no salário. Exemplificando, nós temos um caso de assédio sexual, onde o superior hierárquico ele assedia, digamos, uma gerente e assedia a faxineira. O fato é o mesmo. Objetivamente é um fato exatamente igual. O dano vai ser exatamente igual. Mas se é com base no salário, quer dizer o seguinte, que a moral da gerente é superior à moral da faxineira. Ou então, eu tenho um acidente na empresa. Por conta desse acidente, eu atinjo um cliente e um empregado. Em relação ao empregado, eu vou ter a tarifação. Em relação ao cliente, eu não vou ter a tarifação. Então, essa é uma questão que vai ser muito discutida. Até que ponto essa tarifação está correta? Nós temos um problema sério que esse pedido de dano moral está aumentando demais a justiça do trabalho. E, de repente, tudo magoa o empregado. O que nós temos, o que o judiciário está, especialmente os tribunais, olha, não é qualquer dor que é indenizável. Na vida é normal você ter enfrentamentos, sofrimentos, mas aquela dor que de fato é aquela que atinge o âmago, né? Então essa é uma questão que vai ser discutida bastante, especialmente sobre o percentual. E parece que inclusive já tem propostas que, caso aprovada a reforma, que esse tópico seja glosado pelo presidente da República. Ótimo. Samuel, tem mais uma pergunta aqui. Os sindicatos passarão a ter maior importância? Muito se tem dito nessa reforma trabalhista que a CLT é antiquada, que a CLT precisa ser atualizada. E eu não discuto. Eu acho que ela precisa ser atualizada, sim. Mas a parte da CLT que trata do sindicato, que é da mesma época da CLT, isso não está sendo mexido. Então, vejam, a propaganda que se faz é essa reforma objetiva dar maiores poderes aos sindicatos. Eu entendo que essa negociação empregadores e sindicato é muito importante, mas não no atual sindicalismo. O que nós encontramos hoje em dia são sindicatos com diretores que ficam 20, 30 anos como presidentes, ou então eles vão se revezando, né? Irmão, cunhado, etc., presidente, vice, volta para o conselho, né? Então, acho que tem que ser melhorada a democracia sindical. O que se propõe aqui na reforma? Então, primeiro, extingue o imposto sindical. Eu acho que a extinção do imposto sindical é uma questão interessante para ser discutida.
na minha opinião, o empregado deve aderir ao sindicato se ele estiver representando os seus interesses. Se ele não estiver representando, não deve pagar. E aqui o imposto é obrigatório, é um dia por salário. Então, mas o problema é o seguinte, muda-se o modelo do dia para a noite. Então, de repente, eu pego o sindicato e tiro o imposto sindical. O que eu estou fazendo? Estou enfraquecendo esse sindicato. É interessante que muda o imposto sindical, mas não se mexe no sistema S, ou seja, um desigual. Além do mais, muitas alterações aqui, por exemplo, jornada de trabalho, que a gente vai tratar logo logo, banco de horas, etc., por acordo individual ou coletivo. Então, aparentemente, eu estou dando poder para o sindicato, mas eu digo que eu posso resolver por acordo individual. Ou então, a proposta prevê, inclusive, a figura na verdade, é aquele de fábrica, representante de fábrica, que eu considero, inclusive, um avanço. É importante que haja o representante da empresa, dos empregados, né, que, às vezes, não tem os interesses respondidos pelo sindicato. Às vezes, o que o sindicato quer fazer não é o que eles querem fazer, né? Eu já tenho visto várias greves que, na realidade, é o sindicato que prepara a greve e os empregados não querem, né? Pois bem, então o sindicato passa a ter uma importância, na minha opinião, enfraquecida. E, veja, eu acho que o legislador não pode prever tudo, o legislador não pode antever tudo. Eu entendo que essa negociação empresa-sindicato é muito importante para atualizar, mas eu tenho que ter um sindicato que seja respeitado. Um sindicato fraco, né? E é terrível, porque eu vejo na justiça, às vezes o sindicato só quer saber do dinheiro. Então, ele propõe, ele quer receber a contribuição, ele quer representar, mas você vai ver, ele não funciona nos processos individuais, né? Então, eu acho que a propaganda que se faz é fortalecer o sindicato. Mas a gente vai ver a reforma, na realidade, não fortalece, enfraquece o sindicato. Dora, como empregador, eu sei que a tua empresa tem atuação em segmentos diferentes. Você tem área de sistemas ou processamento de dados, assim como você tem também na empresa uma área de produção de eventos digitais. Como é que funciona essa questão de sindicato? Como é que você vê? Primeiro que a gente está no mundo de transformação, né? O mundo digital está se transformando e a gente hoje, nós estamos prevendo que essa transformação digital vai extinguir uma série de empregos e série de profissões, de repente, que vão deixar de fazer sentido. Então, trabalhadores que estão fazendo coisas hoje, numa atividade, não vão ter que fazer mais aquilo, vão surgir outras. A questão que eu acho que o Samuel falou, mexer na questão sindicalista, dessas relações ou não, estão surgindo outras categorias, né, de profissões novas e outras formas que não estão assim, não estão planejadas. E as pessoas estão tentando se adaptar. No nosso mundo digital, por exemplo, para entender, a gente está ligado a quê? Ao sindicato das empresas de internet. Mas embaixo do sindicato de empresas da internet, nós temos qualquer empresa que tenha alguma atividade na internet. Se todas as empresas que têm atividade na internet, seja para fazer um e-commerce, seja para fazer uma loja, seja para fazer um site ou fazer uma propaganda, e todas estiverem dentro do sindicato, você está agrupando tudo embaixo de uma grande força para representar essa era digital. Mas nós antigamente tínhamos o que a gente chamava de o sindicato do processamento de dados, né? Então, trazendo um pouquinho para a visão, a gente está vendo assim, talvez a reforma trabalhista não está indo muito a fundo do que é o mexer nesse lado, mas a gente nota assim que na atividade digital tem coisas surgindo que a gente não sabe quem que é o nosso real representante, né? Eu acho saudável um diálogo maior entre empregado e empregador. E também acho que tem um grupo, uma categoria de empregados hoje muito grandes, que não são pequenas empresas, que não conseguem se relacionar com os sindicatos. Ou seja, grandes geradores de empresas hoje são empresas que têm 1, 2 funcionários, até 5 funcionários, são muito pequenas, geralmente uma relação dono-família, dono
é o colega, é uma indicação, é uma renda, é uma empresa que vira uma pequena empresa. E essas daí, na hora que você fala assim, olha, dá consciência dela do sindicalismo ou dessas relações, ela fica desamparada, né? Mas eu acho que o que está sendo feito de avanço agora é um passo. Não adianta achar que aquele passo você deu e nós... tá bom o passo. Não, é uma jornada. Nós vamos dar esse passo, temos que dar outros, vamos tropeçar, vai ter que mudar algumas direções, mas o importante é dar esse primeiro passo. Perfeito. Outra pergunta que vem para a gente aqui, Samuel, o trabalho intermitente não seria uma melhoria nas relações de trabalho? Olha, o trabalho intermitente, a proposta, eu não sou daqueles que são defensores do projeto e nem daqueles que são contra o projeto. Como todo projeto, ele tem partes boas e tem partes ruins. E o que eu estou sentindo é que o nosso legislativo não está participando dessa negociação, né? Ou seja, foi feita a proposta começou bem tímida para tratar de alguns tópicos só da reforma trabalhista. De repente o relator na Câmara apresentou um super projeto com cerca de 200 propostas, né? Se você somar os incisos, os artigos, é muita coisa, mais de uma centena. E eu não vejo o Congresso discutindo, ou seja, está aprovando tudo. Eu brinco até o seguinte, é mais ou menos como uma sogra que vai pagar a festa de casamento para a nora. E ela apresenta 150 itens para a nora. Ah, eu quero assim, a festa assim, comida tal, flor tal, assim, 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 assim. E a nora fala, ok, isso não é no mundo real, né? Quer dizer, e não está havendo negociação. Foi para o Senado, e o Senado vai aprovar do jeito que foi, e pedindo que o presidente vete alguns tópicos. Ou seja, o Congresso não está cumprindo o seu papel de legislador. Nós votamos para o deputado e para o senador para que eles nos representem, e não que fiquem chancelando. Então, a proposta do trabalho intermitente, não vejo com maus olhos. Porque, na realidade, o trabalho intermitente ele acaba resolvendo o problema do bico. E quem está fazendo bico está fora do mercado de trabalho. Não digo fora do mercado de trabalho, mas fora da legislação trabalhista. E ele, de certa forma, acaba resolvendo esse tópico. Agora, ele prevê questões que eu acho ridículas. Por exemplo, que se o empregador convidar e ele não for, tem multa de 50%. Quer dizer, isso é um absurdo. Aliás, é um dos tópicos que estão propondo que o presidente vete. Ora, se a proposta não é boa, volta para a Câmara. Nós estamos numa fase de transição, como bem disse o Dório. Nós temos legislação que ela foi atualizada assim, dizem que ela está desde 43, não é verdade, ela sofreu algumas atualizações. Nós temos a Constituição de 88, eu acho que a hora aqui é de um grande concerto nacional, ou seja, empregados, empregadores e União sentarem e fazer uma proposta. E uma proposta, inclusive, de amadurecimento, que acabe com aquela desconfiança entre empregado e empregador, né? E desconfiança do Estado que tudo é fraude. Não, eu acho que comporta sim, mas tem que ser uma mudança total. E o trabalho intermitente é o caso típico. Quer dizer, ele vem, resolve um problema que é do nosso dia a dia, mas ele aproveita e tenta avançar um pouco mais. Ou seja, a proposta, às vezes, eu não vejo, dizem que a proposta é para o modernismo. Eu não vejo modernismo nisso aqui, na convocação. Agora, nós temos problemas sérios. Nós temos, às vezes, alguns empregados que são chamados para algumas etapas. Exemplo, uma empresa de evento, caso típico, né? Eu tenho meses com evento, meses sem evento. Às vezes eu preciso, às vezes não preciso. O trabalho intermitente acaba resolvendo esse problema. O freelance... É o mesmo caso, freelancer. Né? O freelancer eu chamo para fazer etapas, uma atividade. Ou então eu tenho um restaurante que trabalha com festas de casamento. Às vezes eu tenho festa, às vezes não tenho festa, às vezes eu preciso de 10 garçons, às vezes eu preciso de 100. Né? E ele acaba resolvendo esse problema. Porque a legislação nossa tem um problema. Ou você é empregado ou você não é empregado. Não tem um meio termo. Aquilo que a gente chama de quase trabalho não é contemplado. Então, é um começo para resolver esse ato.
Agora, o importante é o seguinte, essa é uma norma, na minha opinião, excepcional. Eu sempre tenho que trabalhar como regra e exceção. Regra é o contrato do empregado com subordinação, onerosidade, continuidade, subordinação principalmente. Essa é a regra. Exceção é o trabalho intermitente. Agora, o que eu não posso é pegar o trabalho intermitente, que é para uma exceção, começar a usar como regra. Aí vai ter problemas na justiça. O exemplo que você usou é perfeito, né? Porque o evento, além de ele ter a sazonalidade, ele também tem uma questão de tamanho do evento. O evento pode ser um evento pequeno e de repente você tem um evento grande, quer dizer, você não tem uma mão de obra fixa, vamos pensar assim, para aquele tamanho de evento que possa de repente aparecer um... E não só isso, né? Além de ser sazonal, ele muda de localidade. Às vezes eu vou fazer em Ribeirão Preto, outras eu vou fazer em Goiânia, e de repente um empregado que faz em Goiânia não quer fazer em Ribeirão Preto, né? Então, vejam, eu não vejo tudo como fraude, mas eu também, como juiz, eu devo desconfiar. Faz parte do meu trabalho de fiscalizar, né? Então, no caso aqui, eu não vejo maiores problemas, desde que seja tratado como exceção. Se eu tratar como regra, tem algo errado, é a contratação normal. Bom, fechamos aqui o primeiro bloco de perguntas e daqui a pouquinho você vai assistir a parte 2 dessa nossa gravação. É importante a gente deixar para vocês aqui que tem uma pitada onde a gente está fazendo um contraponto entre como estamos vendo a reforma trabalhista e o ponto também do lado empresarial. Então esse contraponto eu acho que ele é relevante para a gente aqui. Te vejo daqui a pouco na parte 2.